Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre símbolos da palavra de Deus. Quero fazer isso à luz do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia com 150 poemas de adoração a Deus. Esse livro é o Inário de Israel. No hebraico, ele é chamado de Livro dos Louvores. No grego, é Psalmos. Isso significa poemas adaptados à música. O livro dos Salmos teve vários autores, entre eles Davi, que escreveu 73 salmos. Asaf, que escreveu 12 salmos. Salomão, que escreveu 2 salmos. Os filhos de Corá ou de Coré, que escreveram 9 salmos. Remã, Etã e Moisés, que escreveram 1 salmo cada. Os outros 51 salmos são anônimos. Porém, nós lemos um texto no Salmo 119. Esse salmo tem 176 versos e é o texto que mais exalta a palavra de Deus, mostrando a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é importante porque ela gera fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra gera temor. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus é eterna. Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para qual eu enviei. A palavra purifica. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. A palavra de Deus limpa. João capítulo 15, versículo 3. Jesus disse, vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra santifica. João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus livra do pecado. Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra tradução diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. D.L. Moody escreveu na capa da sua Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. A palavra de Deus é importante porque ela se cumpre. Josué capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de toda boa palavra que o Senhor falar à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. O que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Portanto, agora diz o Senhor Jeová, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Hebreus capítulo 10, versículo 23, fique firme na confissão de sua esperança, porque fiel é quem prometeu. Aleluia! Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não faria, tendo ele prometido, não cumpriria, a palavra de Deus se cumpre.
se cumpre na minha vida, se cumpre na sua vida, se cumpre no seu ministério, se cumpre na sua família. Deus vela para cumprir a sua palavra. Mas eu quero falar hoje sobre símbolos da palavra de Deus. E eu quero destacar aqui alguns símbolos. O primeiro símbolo da palavra de Deus que eu quero destacar é martelo. Isso está em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. O martelo é usado para quebrar material duro. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus quebra os corações de pedra. Não tem barreira, não tem nada que resista à palavra. A palavra é martelo. Segundo símbolo da palavra de Deus que eu quero destacar é espada. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 17. Quando Paulo fala das armaduras de Deus, ele diz a espada do Espírito, que é a palavra. A espada é uma arma de ataque e defesa. Assim é a palavra de Deus. Ela é uma espada. Com ela nos defendemos e com ela atacamos. Vencemos a guerra, a peleja, a batalha. O próprio Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra. E o diabo usou a palavra para atacar Jesus, dizendo, está escrito. E Jesus venceu Satanás, respondendo também, está escrito. Assim, o crente vence as batalhas espirituais com a palavra de Deus. Terceiro símbolo da palavra de Deus, alimento. A palavra de Deus é um alimento espiritual. E a Bíblia, a palavra, é comparada a alimentos. Por exemplo, ela é comparada a mel. Salmo 19, verso 10. Salmo 119, verso 103. Ela é comparada a leite. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 3, versículo 2. A palavra é um alimento espiritual. Assim como você precisa se alimentar fisicamente 3 vezes ao dia para se manter saudável, se manter forte, se manter de pé, assim o crente precisa se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Se você parar de se alimentar fisicamente, você vai perder peso, você vai enfraquecer e você vai adoecer e possivelmente você pode até morrer porque você não está se alimentando. Assim é espiritualmente. O crente que não se alimenta da palavra de Deus, ele é um crente fraco, ele é um crente enfermo, ele é um crente vazio, ele é um crente que não vence, ele é um crente que está morrendo espiritualmente. Mas Deus quer te alimentar e você recebe o alimento através da palavra de Deus. Outro símbolo da palavra de Deus é que ela é lâmpada. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada serve para iluminar, clarear. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina o caminho, dando a direção ao homem. Sem a palavra, o homem está em treva, está sem direção, mas a palavra de Deus é lâmpada que ilumina o nosso caminho. Quinto símbolo da palavra de Deus que eu quero destacar é que a palavra de Deus é fogo. Jeremias capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Em Jeremias capítulo 5, versículo 14, Deus diz, as minhas palavras na tua boca será fogo, e esse povo será lenha. Fogo na Bíblia representa 5 coisas. Primeiro, a presença de Deus. Segundo, o juízo de Deus. Terceiro, a autoridade de Deus.
Quarto, é símbolo da palavra de Deus. Quinto, é símbolo do Espírito Santo. A palavra é como fogo, aleluia, e esse fogo queima o nosso coração. Em Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9, Jeremias está em crise ministerial, porque ele é um profeta que profetiza e a maioria das suas profecias não se cumpriram na sua época. Por isso, ele é chamado de falso profeta, de mentiroso. Então ele está iludido, ele está em crise ministerial. E ele diz em Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9, o Senhor me iludiu, e iludido fiquei. A tua palavra se tornou um opróbrio para mim, uma vergonha na minha boca. Eu falo, eles zombam de mim. Por isso eu digo, não falo mais no teu nome, nem anuncio mais a tua palavra. Aí ele diz, mas quando eu digo isso, eu não posso, porque a tua palavra arde nos meus ossos, a tua palavra queima dentro de mim. Quantas vezes eu, você, falamos, não vamos mais, não vou mais prosseguir, mas de repente a palavra começa a queimar, começa a arder, e você que estava pensando em parar, desistir, largar tudo, você se levanta para fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.